Mas então, o que nós temos hoje para conversar é uma coisa muito simples, mas são elementos básicos, porque sempre que se fala, mesmo sendo o quarto encontro, temos que ir à raiz. Então, quando se trata da obra de arte, temos que ver certas categorias. Porque só para relembrar, eu mostrei que a estética pode ser a criação ou a fruição. A fruição daquilo que existe na natureza e também a fruição do que os outros seres humanos produzem como arte. Um trabalho de arte existe para ser fruído. Nem sempre, naquele momento, o sujeito está criando, mas pode fruir. Então, entendemos a arte como a criação e a fruição. São duas coisas muito importantes do fazer arte. Porque aquele sujeito que contempla não é passivo. Essa palavra contempla, às vezes, traz mal entendido. O sujeito é ativo, porque a obra de arte provoca. Então, fruir é um verbo muito ativo, porque exige essa participação do observador. Também é outra palavra que eu não gosto, porque existe uma interação. Então, eu fiz uma pesquisa de alguns autores para entender as categorias, porque não é uma coisa que eu vá determinar. E eu não vou dizer que isso é obra de arte, isso não é. Isso, com o passar do tempo, se tornou uma convenção. Então, convenção é uma coisa arbitrária. Por isso que eu não posso dar nenhuma regra, nenhuma receita para dizer é obra de arte ou não é obra de arte. É algo que traz estética ou que não traz. Como eu falei, eu sempre me pauto por essa frase, cada um tem a sua subjetividade, o seu raciocínio, o seu conhecimento, a experiência prévia, tem seus requisitos para encontrar a obra de arte, para se encontrar com o belo. Qual é aquela beleza, só o próprio sujeito diz. Então, uma das coisas mais importantes é lembrar que para ser uma obra de arte, essa palavra eu encontrei em vários autores, aquilo tem que se apresentar como algo complexo. Ora, eu falei da vez passada que um triângulo pode ser estético, mas o triângulo não é uma obra de arte. Ele tem uma unidade, que é a segunda categoria, mas, na realidade, é uma expressão que é estética, pode ser expressão do belo, que corresponde e responde a outros elementos, mas não é propriamente o que se pode chamar de uma obra de arte. Então, vamos ver. Porque essa questão da categoria é flexível, não é algo rígido. Ao longo da história, muda e em cada cultura também. Isso é muito interessante porque arte nos faz conhecer a humanidade em suas diversas manifestações culturais. Ver uma obra de arte é viajar, é ir até aquele povo que produziu aquele tipo de material. Então, a arte é sempre material. Ela transcende pela beleza, mas ela tem que ser concreta. A obra de arte não é isolada, está em sua complexidade no contexto. Então, dessa maneira, mesmo que a obra de arte esteja aparentemente simples, e de propósito dessa palavra, ela jamais é algo simples. Ela tem uma fusão que é fundamental de vários aspectos. Ela traz uma síntese do que é que aquele sujeito pensou. Então, nesse sentido, a unidade da obra de arte é fundamental porque tem uma coerência. É interessante notar que
que essas palavras, às vezes, podem causar uma dúvida, coerência, mas eu vejo tanta coisa que é incoerente para o sujeito que está vendo. Mas quem produz oferece uma coerência. Nós é que temos que descobrir. Então, a minha proposta é convidar a uma visão mais profunda. É bem conhecida a expressão que diz assim: o turista entra no museu e não frui a obra de arte porque fica tirando foto. É uma coisa assim, nem olha para o que está na sua frente, não examina, então não faz uma análise, porque não é fácil, não é súbito. Pode até dar um choque rápido, mas precisa ser uma contemplação continuada. Então, é importante isso. Há uma síntese que se oferece, nós vamos ver em algumas vezes. Então, cada obra de arte tem uma organização própria. É interessante porque ela provoca. A obra de arte exige respostas. Ela tem 3 coisas fundamentais. Ela tem a forma, tem o conteúdo e tem a matéria. Vejam bem, eu vou usar um termo que hoje se usa muito na internet para fazer uma analogia. Ela tem que ter uma plataforma onde ela se apoia. Pode ser uma obra de arte em pedra, madeira, bronze, uma tela, uma tapeçaria bordada, um canto, mas tem uma matéria. Ela não é etérea. E tem uma forma, porque já há uma pesquisa sempre em andamento que mostra como deve ser esse apoio na matéria. E tem o conteúdo, que é o que o artista quer expressar. Então, é bom, sempre que se olhar para uma obra de arte, ter essa preocupação. Como é que eu estou vendo a matéria dessa obra de arte? Como é que eu estou ouvindo ou vendo, claro, sempre, apreciando, vamos dizer assim, fruindo a matéria, a forma e o conteúdo. O que é que essa obra de arte me diz? Então, eu queria que a Bruna apresentasse, porque eu não entendo tecnologia, ela que preparou, eu passei para ela as imagens, a Madonna, de Rafael, que é uma obra, vamos dizer assim, incontestável de arte. Essa Madonna de Rafael é muito conhecida, é considerada a mais bela, a mais famosa que ele pintou no século XV, e ela se chama Sistina porque tem o São Sisto, que está aparecendo aí. Agora, há detalhes que chamam logo a atenção. É uma ruptura com o que vinha sendo feito, que era todo santo tinha uma auréola. A pintura na Idade Média é bem marcada por enormes, vamos dizer, rodelas toda pintada, não é só nem um aro, não é só nem um diadema. Então, essa Madonna é a primeira que não traz nada na cabeça. Vejam bem como é o sentido da cultura, porque é algo totalmente novo. A imagem é realmente da Virgem Maria, mas você agora conseguiu. Botei aqui, estou mostrando pelo computador, que aí ela aparece inteira. Porque eu mandei essa imagem. Porque ela nos traz tanta informação, a questão do movimento, como a perna está proeminente e ela está andando sobre algo que não tem enfeites. É como se fosse uma nuvem, uma coisa vazia, é um plano simples. Ela apresenta o menino de frente, ela não está com o menino olhando para ela, nem ela olhando para o menino como era o costume.
ela é inteiramente uma novidade. Muito curioso isso, porque se alguém passar rapidamente e perde os detalhes e deixa de fruir toda essa informação, porque essa Madonna é original e é um ponto de partida. Ela tem uma roupa, mas não tem um manto que descesse desde a cabeça até o chão. Ela tem um planejamento, nós chamamos, quer dizer, o drapeado, o volume, a coisa solta, que vem exatamente com o Renascimento. Então, essa Madonna foi escolhida pela quebra com o que existia antes. É algo que transmite uma qualidade, sem dúvida. Inclusive, observem assim, uma claridade que tem todo o entorno, principalmente se vê no contraste com o azul. Isso é um efeito para dar uma profundidade. Então, o que nós temos aí? São Cício e Santa Catarina. São acompanhantes, há sempre essa preocupação. Leonardo da Vinci tem uma que está com São João Batista, tem outras que tem a própria mãe da Virgem Maria, que é Santana, tem vários santos que eram pouco antes da época de quem fez aquela obra. Então, eles querem realçar. E, às vezes, também pela encomenda. Então, essa Madonna simboliza a nova arte. Vejam bem, agora, depois dessa nova arte, vejamos, a Bruna pode mostrar, por favor, no século XX, a Madonna, eu pessoalmente, pode ser suspeito, sou encantada com essa Madonna. Se for possível estar mais próximo para ver todas as quebras, ela não tem um corpo que seja uma coisa repetidora do que é a realidade. Tem o Menino Solto, de Salvador Dalí, e foi do início do século XX, da primeira metade, quando propõe algo que é mais audacioso. Vejam que tem pedaços de volumes quebrados, lá no fundo tem algo como se fosse uma parte de uma montanha, tem todo o azul em volta que se mistura com o corpo da Madonna. Ela tem bastante planejamento, mas ela não lembra de modo algum a outra. E ambas trazem a mesma ideia. Vejam bem, agora ficou melhor, porque vê os pedaços que estão quebrados e suspensos, sem nenhuma sustentação. Quer dizer, isso é algo que se chama o surrealismo, porque não é uma apresentação real. Agora, eu queria que alguém fizesse um comentário, mandasse para a Bruna uma pergunta, uma questão qualquer, ou um comentário se já conhecia, qual foi o impacto de coisas que se representam lá. O mesmo tema, é um tema religioso, mas de uma forma tão diferente, tão oposta, tão antagônica. Um detalhe ainda na de Rafael, que foi o começo, nesse também, que era o modelo vivo. Há, inclusive, o nome da mulher que posou, porque antes eram imaginados os rostos. Era uma tentativa de fazer algo que não fosse de uma mulher humana da época do pintor. Então, como não se tinha, ninguém tinha como ideia como teria sido o rosto da Virgem Maria, os pintores da Idade Média, principalmente, idealizavam. Aí não é um rosto idealizado, é um rosto reconhecível. Os contemporâneos identificavam, em todos os outros pintores dessa época, quem eram as pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, retratadas.
embora não seja propriamente retratada, porque elas estão fazendo um suporte para uma pintura que não é ela, que não é aquela pessoa, não sei se ficou claro isso. Então, olhando as duas assim ao mesmo tempo, o que, que alguém gostaria de comentar? Professora, a Cristina está aqui falando que ela não tinha visto a segunda obra. Ela disse, não sei se seria capaz de fazer a relação. Depois da Primeira Guerra, com todas as transformações do mundo, o Salvador Dalí traz uma pintura, por isso que é dita surrealista, que é estranha. E, ao mesmo tempo, ele é muito religioso. É uma coisa que, às vezes, as pessoas não conhecem, ou então alguém não acha que é necessário saber um pouco sobre o artista. Mas ele tem, inclusive, ele tem várias Madonas. Aqui, em casa, tem duas reproduções, tenho essa e tem uma outra, que, aliás, é parecida, quase como se fosse um estudo de uma para chegar à outra, mas todas duas em pinturas. Então, o que é a quebra de um padrão estético? A minha ideia em trazer foi exatamente porque eu vinha falando que o sujeito tem essa liberdade, não precisa ficar preso a um dogma, a uma coisa que poderia ser expressa numa frase. Sempre foi assim, mas não é. Em arte não é. Da Idade Média houve essa quebra e surge no Renascimento, eu trouxe só um exemplo, que é uma pintura natural ao ponto de representar uma mulher conhecida. Não é um rosto rígido que tenha um traço único, mas é um rosto de carne e osso. É alguém que está sendo humana. Então, isso é muito importante, porque havia quase que uma figura mística até então. Essa Madonna é uma novidade. E todo mundo achando que era novidade. Aí, quando você olha para a Madonna de Salvador Dalí, então aquela deixa de ser novidade. Porque para nós, esses pedaços soltos é uma expressão, que quando se estuda Salvador Dalí se entende, de um mundo em caos. Mas Maria está ali tranquila. Vejam bem, a expressão da Madonna não combina com o cenário em torno dela. Isso é algo até contrastante, porque ela tem uma expressão até muito infantil, muito, poderia se dizer, ingênua. E o mundo está caindo aos pedaços em volta dela. Quer dizer, ele consegue expressar isso de uma maneira sublime. É um raio de arte, o relâmpago, que produz isso, que ele conseguiu com as técnicas, porque isso é muito bem reproduzido, muito bem pintado, mas com uma intuição e uma imaginação que, ao mesmo tempo, são livres, a intuição e a imaginação, mas respondem ao que estava acontecendo no mundo. Essa é a grande curiosidade, porque no momento em que ele quer trazer para as pessoas a sua obra de arte, é uma beleza estética que é produzida numa perspectiva presente. É esse o mundo em que eu vivo, mas eu quero trazer a Virgem Maria. Então, é uma coisa assim quase que inimaginável. Sim. Pedaços. Professora, nós Diga, temos alguns comentários que eu gostaria de fazer. Mas antes de ler os comentários aqui de quem está assistindo, quero fazer meu próprio comentário, no sentido que a senhora disse no início que não tem como dizer aquilo que é arte ou não, mas
a senhora traz para a gente esses critérios e eu creio que essa é a proposta, para ajudar a gente a refletir. E conforme a senhora vai falando sobre esses critérios e faz essas análises, eu achei maravilhoso, creio que o pessoal que está assistindo também, de fazer essa análise vendo a imagem, e aí eu estou aqui fascinada olhando. Tudo isso que a senhora está trazendo, que talvez por essa limitação do próprio conhecimento do que é a arte, tira essa capacidade de a gente poder entender essa profundidade. Então, eu considero essa conversa que é uma aula de extrema importância, porque está dando para a gente esse privilégio de entender a profundidade do que é a arte, sem dizer o que é, o que não é, mas traz esses critérios que está ajudando a gente a refletir. Então, quero agradecer a senhora por isso. Eu que agradeço essa troca. Comentários, a Cristina, ela fala, não tinha visto a segunda obra, não sei se seria capaz de fazer essa relação, que foi o que a senhora trouxe anteriormente. Relação, porque ela é bem distinta, bate logo na vista. Sim. Agora, a aproximação de que é o mesmo ato de amor, é interessante isso. Sim. Ela diz que parece que o artista quer passar uma outra mensagem com a segunda obra. Então, a senhora traz para a gente essa reflexão. E a Júnia Maria, ela diz assim, considera a obra de Rafael realista e a seguinte romantizada, que é o do Salvador Dalí. Dalí se expressou sempre de forma mais livre e ousada. Então, eu até vou fazer um comentário com essas duas palavras, que mostra assim, a subjetividade e eu a respeito. Realmente, a Madonna de Rafael se caracteriza por ser realista, natural, que era uma mulher do círculo dos artistas, o corpo em movimento e sem auréola. Todos os críticos sempre comentam isso. Você olha, a primeira coisa que você vê, não tem auréola. Que santa é essa? Porque até então, no século XIV, todas tinham. Agora, eu achei muito curioso, e seria bom uma conversa, quando a nossa amiga Júnia expressa que o Dalí é romântico, porque é uma verdade. O Dalí era extremamente romântico, a paixão dele pela Gaia, a mulher dele, é conhecida, é uma vida que vale a pena ser lida, e, no entanto, ele não traduz esse romantismo dele com os esquemas do que se chama romantismo. Ele consegue criar, nós podemos chamar romantismo também, porque é uma expressão dele que mostra, mas que não é só. Por quê? Vamos juntar com surrealismo, porque é surreal, não responde àquilo que se convencionou chamar romantismo. O romantismo que nasce na Alemanha, no início do século XIX, que se expressa de uma forma da vida com a natureza, principalmente, mas como uma reprodução utópica, desejosa, de um belo que se realiza e que, no fim, o romantismo muda e permanece romantismo quando não se realiza. O romantismo tem essas duas etapas, sob o mesmo fundo. É sempre algo campestre, algo que tenha cores, que tenha crianças, muita natureza em volta das pessoas, mas no início, vamos dizer, dava certo. Por exemplo, um casal, isso na literatura, na ópera e tudo. E depois o romantismo vai por uma curva e se descobre como sendo mais romântico se não der certo. Aí tem a obra de Goethe, Werther, em que o sujeito se suicida, tem os desencontros todos e toda a forma dramática do romantismo. Então, essa é uma curiosidade. Em Dalí, o romantismo aparece nas cenas
de praia, mas de uma maneira altamente criativa, que novamente rompe com barreiras, que se supera, porque é bom não ficar no estereótipo do Salvador Dalí. Porque ele é excêntrico, os bigodes, porque ele gosta de aparecer, ele tinha um culto da própria imagem, ele fazia uma autopropaganda. Não é bem por esse caminho que se pode entender a obra de arte de Salvador Dalí. Mas, por sua impecável técnica, sua imensa capacidade de captar o mundo e de expressar, então, o seu romantismo. Eu gostei muito disso. E deu oportunidade para lembrar, porque é bem diferente do romantismo provençal, daquele romantismo que é pastoral. Então, isso é o romantismo clássico. O romantismo existe sempre. Agora, como é o romantismo, é preciso ver qual é o contexto. Certo? Então, o contexto de Salvador Dalí é um contexto do mundo que começa a desabar. E por isso que as colunas estão em pedaços. Mas foi muito bom. Tem mais alguém que tem uma contribuição assim tão rica? Professora, nós temos aqui 2 perguntas. A Luzia comenta: a contemplação é fundamental para o entendimento de uma obra de arte. Como a senhora define o ato de contemplar? Bem, contemplar é algo que vem na filosofia desde a antiguidade clássica. Porque contemplar é extremamente ativo. Vejam bem, eu vou fazer uma analogia com a palavra meditar. Meditar tem 2 formas. Tem uma meditação que se chama esvaziamento e tem uma meditação que é com um conteúdo. Ambas são válidas. E principalmente em formas religiosas, as 2 existem. Em umas religiões mais uma, ou em outras mais outra. Às vezes há até uma junção de técnicas. Então, meditação é algo que tem uma parcela dentro da contemplação. Porque a contemplação é permitir que a sensação se transforme numa percepção. Esse é o primeiro ponto. Se alguém pode espantar sensação, transformar em percepção, esse é um conceito que apareceu no início do século XX, da percepção como a modificação que o sujeito faz da sua sensação. Todo mundo, quando olhou a tela, vamos dizer, qualquer das duas, a do Rafael, viu que a saia era azul. Mas esse azul remete cada observador a algo diferente. Então, isso é a percepção. A sensação é sempre idêntica, porque a sensação é fisiológica. A cor, que no caso nós não estamos fazendo nada de audição, só de visão, a cor é uma fonte luminosa que tem uma medida de onda, e essa medida de onda tem que ser captada igualmente por todo mundo. Ou então é daltônico, algum problema. Mas, em princípio, há uma faixa de captação dos tons. Então, a tonalidade é algo da sensação. Mas, por meio da percepção, chega-se a uma contemplação personificada. Então, a contemplação exige entrega, desligamento de outras coisas em volta. Por isso que é muito difícil quando o museu está muito cheio. Mas é possível, deixa as pessoas passando. E é preciso exatamente esse tempo, porque a cada instante vai sendo elaborada a percepção. A sensação vem logo, mas a percepção é elaborada. Há técnicas, por exemplo, quando se ensina a criança
de dividir aquilo, por exemplo, no caso de uma tela, em quadradinhos. Vamos ver, serão os detalhes. Essa análise é muito importante. Veja naquele quadradinho que está na linha de cima, que nós chamamos de esquadrinhar. Essa técnica de esquadrinhar, e alguns livros de arte trazem. Você vê a tela toda, depois você vira a página e vem um detalhe. Então, essa é a palavra. Então, vamos contemplar para compreender. Então, é sempre uma coisa completa no ser que contempla. Porque tem a parte cognitiva, afetiva, social e ética. São 4 elementos da personalidade do ser humano que estão presentes em qualquer situação. Qual é a cognição que se tem? A informação. Quando foi pintado? Quem pintou? Que técnica usou? O mais possível de dados que vêm como informação. Isso é a parte cognitiva que também os autores, em geral, chamam os elementos do conteúdo. Qual é esse conteúdo? Bem, depois, como eu falei, tem a afetividade. Porque a afetividade é um ato livre da vontade. E daí se chega ao gostei, não gostei. Amei, não amei. Me liguei, não me liguei. Essa é a ideia do afeto. É uma coisa muito forte no ser humano. Porque nós temos essa forma de comunicação com o mundo, com as peças de arte, com as pessoas, com as também não peças de arte. Então, a afetividade é o meu querer, que é a vontade. Então, depois, a social, a forma social é entender o entorno. Outras pessoas também estão contemplando. Quantas pessoas poderíamos tentar fazer um cálculo? Já contemplaram cada uma dessas 2 Madonas? Em que lugares? Quantas reproduções existem com essas? E agora com a internet você encontra qualquer imagem. Eu fiz uma coisa precária. Eu escaneei e mandei para a Bruna. A Bruna foi direto e encontrou na internet que a qualidade era melhor das reproduções que eu tenho. Mas é uma coisa assim, interessante. Ainda que seja aquém, eu não sou daquelas pessoas puristas que dizem, só o autêntico, só o original. Assim eu não vou ver muita coisa. Eu não pretendo ver o Taj Mahal. Está lá na Índia. Mas eu gosto de ver várias fotos. Depois, uma coisa que tem muitas descrições, tem muita análise, é uma coisa que você pode estudar, é um exemplo também de romantismo, porque foi feito em amor à mulher. Então, a obra de arte, eu posso estar totalmente errada, enquanto reprodução, é um benefício. Porque se eu ficar somente com o que eu puder ir aqui no Rio de Janeiro, claro, eu chego no Rio de Janeiro, eu vejo aquela mulher maravilhosa que a Tarsila pintou, que é o autorretrato dela, com um vestido vermelho, com uma gola e um colo aberto, assim, mas é uma percentagem mínima do que eu posso ver real. Eu gosto de ver livros de arte, de ver reproduções, porque é a maneira de acesso ao belo. Uma vez, num dos cursos que eu fiz, eu ouvi uma frase que eu gostei muito. É melhor você ter na sua parede reproduções que você considera belas, que você teve um impacto. Por exemplo, o Céu Estrelado de Van Gogh, que a gente pode falar em Van Gogh no outro dia, ou outra, do que alguma coisa que você compra que é um decorativo, que nem a qualidade da pintura, que nem a expressão, nem a forma, nem o conteúdo que existe, a gente sabe. Em termos de quadro, essa frase marcou.
E foi daí, por exemplo, que eu já falei outra vez, mas eu vou falar porque isso também foi uma coisa muito forte em mim, que eu tive durante anos, a minha amiga, eu escrevi sobre isso, que era uma das bailarinas de Degas, obviamente em reprodução. Até que depois de mais de 30 anos, foi ficando esmaecida. Aí também não valia mais a pena estar na parede. Entende? E era uma cópia muito boa, mas pegou muito sol. Eu não botei. Se lá no museu elas estão na penumbra, então o erro foi meu. Entendeu? Então é muito importante lembrar isso quando se está estudando, quando se está conversando sobre a estética, sobre o velo, não ficar com esse purismo que é inacessível, de só querer o original. Certo? Então, não sei se respondi. Contemplação é isso, é se envolver. Também uma outra vez eu escrevi uma crônica sobre eu entrei no quadro. Tinha um ligeiro caminho de terra, então eu caminho, eu faço muito isso. Eu olho um quadro, principalmente a parte pictórica, permite isso. Na música você se deixa envolver, mas não pode deixar a atenção escapar, porque aí não é mais contemplação. Se começar a pensar, eu tenho que fazer o jantar, eu tenho que pegar o ônibus agora para ir dar... Aí não tem contemplação. A contemplação exige uma dedicação muito forte. Sim. Eu espero que tenha dado pelo menos um início de resposta. É interessante a senhora falar sobre essa contemplação aonde a gente estiver, como essa impossibilidade de ver as coisas pessoalmente, mas mesmo num livro ou na internet é possível contemplar desde que a gente faça esse esforço, né? Que a senhora disse da dedicação. Eu dou uma sugestão. O fundo do seu computador. Por exemplo, eu estou no momento com a Primavera de Botticelli. A Primavera de Botticelli está lá em Florença, mas ela está no meu computador quando eu ligo. Então, de algum modo, claro que não é perfeito, né? São as cores, mas aquilo vem ao meu olhar. Aí depois eu mudo, entende? É uma ideia. Ótima sugestão. A Luzia está dizendo que a resposta foi muito completa e está agradecendo. Vou fazer a pergunta da Cristina, então, para a gente encerrar. Max Scheler fala sobre a emoção e a essência do homem. Não sei se a pergunta já foi feita, mas... eu não sei se eu que estou acessando errado. Qual a relação da estética com as emoções? Eu acho que é isso, porque cortou isso é fundamental. Ô, Cristina, a gente já se conhece há muito tempo, quando eu falei em afetividade. É exatamente essa relação. E o Max Scheler, quando fala na emoção, vocês lembram, que é um autor que nós trabalhamos muito, da fenomenologia, trabalha a emoção de um modo tão personalizado, porque o fenômeno é cada um que pega, mas junta com a ética, que era o quarto ponto que eu ia falar. E esse é um ponto que dá para a gente ter uma coisa só sobre isso. A transgressão da obra de arte quanto à ética, que é o que se vê hoje, é algo viável? É algo aceitável? Então, emoção é exatamente se colocar afetivamente dentro da obra de arte. Foi ótimo você ter trazido a palavra, porque eu falei muito da afetividade, a questão do querer, da vontade e da liberdade. Mas tudo isso se expressa na emoção.